Martenilli, sou consultora técnica da Callebaut e também da Cical. Vou preparar uma receita especialmente com o chocolate Cical Blend, a marca nacional do grupo Barry Callebaut. A receita que eu vou preparar hoje vai ser um recheio para um ovo de Páscoa. Esse ovo de Páscoa, ele terá um recheio de laranja, uma ganache de laranja, e por cima eu vou colocar alguns biscoitos, que são as espéculas. Um biscoito de origem belga e holandesa, e ele é bem crocante, bem rico em especiarias, que vai dar bastante sabor. Vou iniciar o preparo do meu recheio do ovo. É um recheio trufado, né, uma ganache. As pessoas gostam muito de recheio trufado, então se um dia você tiver que vender, comercializar um ovo, ou talvez como um recheio, procure usar esse termo trufado, porque ele chama muito atenção. Então, é um recheio trufado de laranja, certo? Vou iniciar ele agora. O que eu faço? Eu estou aqui com o meu chocolate Cical Blend. Eu vou colocá-lo nessa jarra aqui do mixer. Na hora que eu uso o mixer, e com esse recipiente alto, eu evito a formação de bolhas de ar na minha ganache. A ganache ela fica muito mais delicada e muito mais homogênea. E na hora que você vai experimentar, você consegue perceber a diferença. Então, é uma sugestão, é uma dica, procure usar sempre um recipiente alto, né, para preparar a sua ganache. Aqui eu tenho meu creme de leite fresco, eu já aqueci ele um pouco. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar raspas de laranja, tá? As raspas de laranja eu vou deixá-las em infusão por 5 minutos mais ou menos. Cubro com papel filme, com plástico filme e deixo essas raspas de laranja passando o sabor para o creme de leite. Aqueci meu creme de leite no micro-ondas e deixei em infusão com as raspas de laranja por mais ou menos 5 minutos. Então, o que eu vou fazer agora? Cobri ele com filme, agora eu vou tirar o filme e vou coar as raspas. Então, eu estou aqui extraindo muito bem a quantidade de creme de leite que eu coloquei, para que no final não falte nada de líquido na minha receita. Agora eu vou adicionar a glucose no líquido. Adicionei a glucose no meu creme de leite, já saborizado de laranja, e vou colocar novamente no micro-ondas, levar ao micro-ondas até aquecer mais ou menos a uns 80 graus. Estou com o meu creme de leite fervido, vou vertê-lo sobre o chocolate Cical Blend. Esse chocolate é o chocolate puro, não é chocolate fracionado, é o chocolate Cical Gold Blend. Tá? Então, adicionei o meu creme de leite no chocolate. Agora eu vou mixar, esperar todas as gotinhas de chocolate derreterem por completo. Agora tem um segredo importante. Eu vou adicionar um pouco de licor de Cointreau. Ao adicionar o Cointreau, eu tenho que verificar se a temperatura da minha ganache ela está na faixa de 35, no máximo 40 graus, para adicionar a bebida alcoólica. O que acontece? Se eu adiciono numa temperatura mais alta, o álcool da bebida vai evaporar. Então, ele vai perder um pouco o gosto e perde um pouco a função dele, que é poder dar aquela sensação saborosa na boca. Tá? Então, é sempre importante seguir a temperatura entre 35 e 40 graus para acrescentar o licor. Após mixar e ver que a ganache está bem homogênea, eu vou colocá-la num refratário de vidro. Tá? De preferência, um refratário que seja um pouco mais largo, para que a sua ganache ela esfrie com mais rapidez. Importante, depois que você preparar a sua ganache, cubra com um pedacinho de filme, para que ela não resseque na superfície. Deixa ela, de um dia para o outro, de preferência num local que seja fresco, não precisa ser necessariamente na geladeira, mas uma temperatura mais ou menos de uns 20 graus, um local fresco, coberta com filme. A segunda parte da nossa receita é o preparo dos biscoitos, das espéculas. Eu vou iniciar o preparo agora. Como que eu vou proceder? Eu vou adicionar a minha manteiga, as quantidades estão na receita, e adiciono também meu açúcar mascavo peneirado. Misturei a minha manteiga com o açúcar mascavo, vou bater utilizando a pá, ele vai esbranquiçar
vocês vão perceber isso na batedeira. E aí eu vou adicionar os ovos inteiros, tá? Cerca de 60 gramas de ovos. É possível notar que ela ficou bem esbranquiçada. É nesse ponto que eu quero. Eu vou adicionar nos ovos. Mexo um pouco para que saia do fundo. Às vezes no fundo a batedeira não pega, né? O aro da batedeira não pega. Após adicionar os ovos, ele vai aumentar um pouquinho de volume. Depois eu vou acrescentar todos os ingredientes secos. O que eu tenho aqui de ingrediente seco? Eu tenho cravo em pó, eu tenho canela em pó e tenho gengibre em pó, tá? Fermento também. Um pouquinho, não é muita quantidade de fermento. E além disso, as raspas de laranja ou raspas de limão. Fica na sua preferência. Após adicionar o ovo, eu fiquei com essa consistência, cremosa, né? Bem cremosa, bem esbranquiçada. Essa é a base para a gente acrescentar os ingredientes secos na receita. Começar a acrescentar as especiarias. Cravo, canela, gengibre. Misturar todas juntas. Também um pouquinho de fermento em pó. Acrescento as raspas de laranja e acrescento também a minha farinha de trigo peneirada. Basta misturar, não é necessário bater por muito tempo, é mais para você misturar todos os ingredientes. Pronto, já misturei todos os ingredientes e agora por último eu vou adicionar lascas de amêndoa. Minha massa está pronta. Antes de abrir a massa, eu levo para a geladeira, deixo mais ou menos 2 horas descansando. Após deixar minha massa descansar por 2 horas na geladeira, eu abri entre 2 papéis manteiga. Então, polvilhei um pouquinho de farinha de trigo na superfície do papel manteiga e coloquei a minha massa, abri com o rolo, mais ou menos uma espessura de 0,3 milímetros. Não é muito alta, ela cresce um pouco no forno, tá? Então ela está aberta, agora eu vou, com o auxílio do cortador, eu vou cortar, né, em círculos. O bom desse biscoito é que você não precisa fazer ele apenas na Páscoa, você pode fazer ele o ano inteiro, pode fazer no Natal, se você quiser, também é um biscoito bem famoso no Natal, e você vai ficar viciada nele. Então você pode ganhar dinheiro fazendo esse biscoito. Com o auxílio de uma espátula, vou tirar os meus biscoitos. E vou colocar numa forma, né, numa assadeira com silpá. Antes de levar os biscoitos para assar, eu tenho que deixar ele mais ou menos 15 minutos na geladeira, tá? Porque se eu assar ele assim, depois de abrir, a massa está um pouco quente, então ela vai espalhar na assadeira. Eu quero um formatinho bem perfeito, bem redondinho, então eu deixo por 15 minutos mais ou menos na geladeira. A temperatura do meu forno para assar é 165 graus. Esse forno que eu vou assar é um forno industrial, né? Na sua casa, você vai ter que usar um forno um pouquinho mais alto, talvez na faixa de uns 170 graus, né? Porque esse forno industrial é um pouco mais forte, então eu abaixo um pouco a temperatura. Nossos biscoitos já saíram do forno, já foram assados. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um pouquinho de pó dourado, vou pincelar um pouquinho de pó dourado para fazer um efeito nele. É bem simples, não é exagerado. Vou reservá-los e vou montar o meu ovo. Antes de aplicar o meu chocolate na forma do ovo, qual é o teste que eu faço para garantir que o chocolate está bem temperado? Porque é melhor você ver o resultado primeiro num papel do que você ver o resultado se der errado na sua forma de chocolate. Então, o que eu faço? Eu tempero o meu chocolate. Quando eu verifiquei que a temperatura está certa, está no momento certo, eu achar que ele está temperado, eu faço um teste para me certificar. Molho um pouquinho de chocolate no papel manteiga. Coloco ele aqui do lado e espero ele endurecer, e espero ele cristalizar. Se ele endurecer da forma correta, sem manchas, sem pontinhos brancos, eu sei que ele foi bem temperado e aí eu posso, com segurança, aplicar na minha forma de ovo e ela não vai correr o risco de ficar manchada, de ficar com pontinhos brancos, de fat bloom. E isso é muito mais fácil do que você perder sua produção inteira. A minha ganache já está numa estrutura, já está bem firminha, né? Então eu vou aproveitar e vou rechear minha meia casca de ovo.
Após decorar as minhas bolachas, né, que ficaram levemente douradas, o que eu vou fazer? Eu vou com a minha ganache, que eu deixei de um dia para o outro, ela já está numa consistência bem firme e macia. Eu vou rechear a metade do ovo que eu preparei anteriormente. Então, fixei a metade aqui numa caixinha. Se você não tiver a caixinha, você pode fazer dentro de um recipiente redondo, porque dela dá uma segurada também. É importante que ela não se mexa muito na hora que você for rechear. Para esse ovo, eu coloco aproximadamente 600 gramas de recheio, 550 gramas, né? Então ele é bem recheado mesmo. Cubro até sobrar um meio centímetro, né? Não preciso cobrir até em cima, porque a gente vai colocar ainda a decoração. Então, sobrando um espacinho na beirada do ovo. Eu vou utilizar uma decoração da Callebaut, que são os crisps de caramelo e sal. O interessante nessa combinação é que, como tem o caramelo, ele vai dar um pouco mais de sabor na ganache, e o crisp ele tem uma consistência crocante, então ele vai te dar uma textura também, né? Vai complementar o sabor do teu ovo. Agora, para finalizar, eu vou encaixar as minhas espéculas. Interessante colocar uma quantidade boa de biscoito das espéculas, por quê? Porque a pessoa vai poder, na hora que for comer o ovo, ela vai poder pegar um pouco da ganache e morder junto com o biscoito, né? Então, não adianta colocar 3 ou 4, é bom sempre colocar bastante para ela ter bastante recheio, bastante biscoito para comer até o fim. Pronto. Vou finalizar com uma decoração de chocolate muito delicada, muito simples, só para dar mais um acabamento no meu ovo. Pronto, finalizamos o nosso ovo de Páscoa trufado de laranja com espéculas. Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima aqui na revista Padaria 2000.